Muito bem, pessoal. Nós vamos resolver as questões da prova do segundo trimestre envolvendo logaritmos, tá? Então, nós temos aqui o domínio da função y igual a log de x2 menos 5x mais 4 na base 3. Muito bem, a solução é bastante simples. Nós vamos fazer simplesmente x2 menos 5x mais 4 maior do que zero. Bom, agora nós vamos estudar essa função de segundo grau, onde o A, o B e o C valem 1, menos 5 e 4. O delta vale B2 menos 4AC. Então, 25 menos 16. E aí o delta é 9. Bom, se o delta é 9 e ele é positivo, as raízes são reais e desiguais. Ora, se o A é positivo, a concavidade é para cima. Bom, agora vamos achar esses dois números, o menor para a esquerda e o maior para a direita, que são os zeros dessa função. E aí eu aplico a fórmula de Bhaskara. Vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de 9, sobre 2 vezes 1. Então, vai dar 5, mais ou menos 3, sobre 2. 5 menos 3 é 2, sobre 2 dá 1. E 5 mais 3 é 8, sobre 2 dá 4. Então, o 1, como é menor, vem para cá. E o 4, como é maior, vai para a direita. Bom, agora quais são os sinais da função de segundo grau? Intra-raízes, ela é negativa. E extra-raízes, ela é positiva. Eu quero que a solução seja o quê? Positiva. Então, a resposta para o domínio da função é x pertencente a R, tá o quê? O x é menor do que 1 ou maior que 4. Pronto, está resolvido. Alguma dificuldade, pessoal? Muito bem, vou encerrar essa gravação e daqui a pouco eu coloco a questão número 2, ok? Muito bem, pessoal, nós vamos agora para a questão número 2. A questão número 2, ela fala o seguinte: suponha que o nível sonoro beta igual a 120 mais 10 log de I, em que beta é medida em decibéis e I é medida em watts por metro quadrado. Bom, seja I1 a intensidade sonora de 90 decibéis, então, se o beta for 90, temos I1. E um cruzamento de duas avenidas movimentadas. I2, a intensidade correspondente ao nível sonoro de 70 decibéis, onde nós vamos ter I2. Muito bem. Eu quero saber a razão I1 para I2, tá? O I1 se refere ao cruzamento de duas avenidas movimentadas e o I2 se refere ao nível sonoro no interior de um automóvel com ar-condicionado. Bom, esse problema também não tem dificuldade. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: eu quero saber I1 sobre I2. Então, esse 90 eu coloco aqui. Então, fica 90 igual a 120 mais 10 log de I1. E se o beta for 70, nós vamos ter I2. Então, 70 é igual 120 mais 10 log de I2. Bom, então, das duas primeiras equações, nós vamos ter 10 log de I1 igual. O 120 passou para lá, fica 90 menos 120, menos 30. Então, eu descubro facilmente que o log de I1 é igual
Menos 30 dividido por 10 vai dar menos 3. Então, o I1 é igual. Aqui não está escrito nada, e quando não tem nada escrito, a base é 10. Então, pela definição de log, nós temos que I1 é igual a 10 elevado a menos 3. Vamos guardar esse primeiro resultado aqui. Ó. Bom, agora vamos para a segunda equação. O 10 log de I2 é igual, passa o 120 para lá, fica 70. Menos 120 vai dar menos 50. Então, o log de I2 vai ser menos 50 dividido por 10, vai dar menos 5. Mas atenção, porque a base aqui é 10 também. Então, pela definição de log, nós temos I2 igual 10 elevado a menos 5. Se ele quer a razão I1 para I2, eu vou dividir um pelo outro. I1 sobre I2 é igual a 10 elevado a menos 3, dividido por 10 elevado a menos 5. Bom, eu estou dividindo potências de mesma base. Então, vai ficar 10 elevado ao menos 3, menos o menos 5. Você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, fica 10 elevado a menos 3 mais 5, 10 ao quadrado, e aí a nossa resposta vai ser 100. Não tem unidade, porque as duas unidades de 1 e 2 seriam iguais. No caso, seria o watt por metro quadrado, eu vou cortar uma com a outra, então a resposta não tem unidade. Tá? Nós estamos encerrando aqui a solução da segunda questão. Tá? Muito bem, pessoal. Vamos à questão número 3. A função L de x igual a que multiplica E elevado a bx fornece o nível de iluminação em lux de um objeto situado a x metros de uma lâmpada. Sabe-se que um objeto a 1 metro de distância, ou seja, se o x for 1, nós vamos ter 60 luxes. E um objeto a 2 metros de distância, nós vamos ter L igual a 30 luxes. Ele quer saber, se o L for 40 luxes, obtenha a distância x. Bom, essa questão é bem parecida com coisas que nós fizemos em sala de aula. Então, nós vamos aplicar esse par de valores lá em cima. Então, 60 entra aqui, igual a A vezes E elevado a B vezes 1. E quando x é 2, o L é 30. Então, o 30 entra aqui, fica 30 igual A vezes E elevado a B vezes 2. Bom, nós temos agora um sisteminha para resolver. Essa equação aqui é a mesma coisa que eu dizer que o A vezes E elevado a B é igual a 60. E essa aqui? O A vezes E elevado a 2B é igual a 30. A melhor solução para isso daí é dividir a segunda equação pela primeira. E ao dividir, acontece isso aqui, ó. A vezes E elevado a 2B dividido A vezes E elevado a B igual a 30 sobre 60. Muito bem, esse A aqui eu posso simplificar, já que ele não pode ser igual a zero. E elevado a 2B dividido por E elevado a B é uma divisão de potências de mesma base. Então, vai ficar E elevado a 2B menos B, que vai dar B. E 30 sobre 60, simplificando, dá 1 meio. Vamos guardar essa informação aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Essa função que está aqui, ó, L de x, igual a vezes E elevado a bx, é a mesma coisa que E elevado a B elevado ao x. Mas o E elevado a B eu já sei que dá meio, então eu jogo ele aqui, ó. Então, L de x é igual ao A vezes o meio elevado ao x. Bom, falta agora eu descobrir quanto é o A. Se o E elevado a B dá meio,
Eu posso jogar aqui, ó, e descobrir o valor do A. Então, fica A vezes meio igual a 60. Então, o A vai dar 120. Então, você pode botar o 120 diretamente aqui, ó. Bom, agora, ele quer saber, se o L for 40, quanto vai dar o X? Então, ficou fácil. Joga 40 aqui, ó. 120 vezes meio elevado a X. Então, nós vamos ter meio elevado a X. 40 sobre 120 vai dar 1/3. Bom, isso aqui é uma exponencial em que não dá para igualar as bases. Então, o que eu faço? Jogo o log de um lado e log do outro. Esse x aqui vai descer. Então, fica x igual, melhor, x que multiplica log de 1/2 igual a log de 1/3. Vamos fechar a questão aqui, ó. Então, vai dar log de 1/3 sobre log de 1/2. 1/3 é 3 elevado a menos 1. E 1/2 é 2 elevado a menos 1. Esse menos 1 desce e fica menos log de 3. E esse menos também desce, menos log de 2. Então, o x é log de 3 sobre log de 2. Como isso aqui é consequência de uma mudança de base, você também pode responder que é log de 3 na base 2. Porque se você passasse para a base 10, ia ficar assim, não ia? Então, você pode fazer o contrário também. Essa resposta é aceita e essa também. Essa é melhor. Ok? Então, acabamos de resolver mais uma questão. Muito bem, pessoal. Vamos agora à questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte, que a concentração de H+, é 4,8 vezes 10 elevado a menos 8 mil por litro. Bom, o log de 2 é 0,30 e log de 3 é 0,48. A gente já sabe que o pH é menos log de H+, da concentração H+. Isso equivale a dizer colog de H+, certo? Conforme vocês talvez já tenham aprendido na química. Bom, então nós agora vamos simplesmente calcular o pH dessa substância, escrevendo menos log de 4,8 vezes 10 elevado a menos 8. Muito bem. Então, esse pH aqui, como aqui é menos 1, eu posso jogar o expoente lá para cima. Então, fica log de 4,8 vezes 10 elevado a menos 8 elevado a menos 1. Bom, vamos agora melhorar isso aplicando as propriedades dos logaritmos, as propriedades operatórias. Então, aqui, antes disso, nós vamos elevar a menos 1 tudo isso aqui. Então, vai ficar 10 elevado a 8 dividido por 4,8. Na verdade, é o log disso. Vou pegar aqui ó, o apagador. Então, é o log de 10 elevado a 8 sobre 4,8. Muito bem, vamos melhorar esse número aqui. O pH, então, vai ser log. Vamos multiplicar numerador e denominador por 10. Então, fica 10 elevado a 9 sobre 48. Bom,
Vamos agora dividir o 48 em fatores para a gente tentar conseguir utilizar o 2 e o 3. Bom, por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, fica pH igual a log 10 elevado a 9 sobre... O que é o 48? É o 2 elevado a 4 vezes 3. Então, pH é log de 10 elevado a 9 menos o log de 2 à quarta vezes 3. Log do quociente é a diferença dos logs. Então, pH igual. Esse 9 aqui pode descer. Então, fica 9 log de 10 menos. Agora, log do produto é a soma dos logs. Então, fica 4 log de 2 com esse sinal de menos. Então, fica menos 4 log de 2. E fica menos log de 3 também. Muito bem. Então, o pH vai ser... Lembrando que o log de 10 é 1, o log de 2 é 0,30 e o log de 3, 0,48. Então, fica 9 menos 1,2, 4 vezes 0,30 é 1,2, menos 0,48. Então, o pH, depois de fazer essa subtração aí, nessa questão vai dar 7,32. Ok? Está resolvida a questão. Então, agora só falta a quinta questão. Muito bem, pessoal. Agora nós temos a questão número 5 e última. Tá? Ele está dizendo que o log de 2, a base não é mencionada, então a base é 10. Log de 2 na base 10 é A, log de 3 na base 10 é B. Ele quer, em função de A e de B, o log de 288 na base 2. Bom, primeira coisa, vamos mudar isso da base 2 para a base 10, né? Tá certo? Para a gente poder utilizar os dados disponíveis do problema. Então, passando para a base 10, vai ficar log de 288 sobre log de 2. Eu posso colocar a base 10 aqui escrito ou não. Não vou escrever porque aqui eu não escrevi também. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 288. Então vai dar 144, ao dividir por 2, divido de novo. E assim sucessivamente, enquanto for possível. Então, no lugar do 288, eu vou colocar log de 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vezes o 3 elevado a quanto? 1, 2. Então, o log de 288 na base 2 vai ser log do produto, soma dos logs. Então, log de 2 elevado a 7 mais log de 3 ao quadrado sobre log de 2. Esse 7 mergulha e o 2 também. Então, 7 log de 2 mais 2 log de 3 sobre log de 2. Então, o log de 288 na base 2 vai ser... Bom, esse cara aqui é A. Esse é B. E esse é A. Então, a nossa resposta fica 7A mais 2B sobre A. Pronto.
Essa é a nossa resposta. Acabamos aqui a solução da nossa prova, tá?